Tudo começou como uma brincadeira inocente durante uma confraternização da empresa. Era uma sexta-feira à noite e todos estavam relaxados aproveitando a oportunidade de se divertir fora do ambiente de trabalho. A música tocava suavemente ao fundo enquanto os colegas conversavam animadamente e compartilhavam risadas. No vídeo de hoje, vou contar para vocês o que aconteceu comigo e o meu chefe. Vou contar tudo. Aqui nesse vídeo para você. Eu estava perto do bar tomando uma bebida quando meu chefe Gustavo se aproximou. Gustavo era um homem charmoso, com uma aura de confiança que sempre chamava a atenção. Ele sorriu para mim, um sorriso que parecia inocente, mas com um toque de travessura. Começamos a conversar sobre diversos assuntos, desde os projetos da empresa até nossas preferências esportivas. Em certo momento a conversa se voltou para o futebol, uma paixão que compartilhávamos e que sempre gerava uma competição saudável entre nós. Gustavo, torcedor do time rival ao meu, sugeriu fazer uma aposta sobre quem venceria o jogo de futebol no fim de semana. A ideia da rivalidade me deixou ainda mais entusiasmado e confiante no meu time. Aceitei na hora. O clima divertido e descontraído fez com que a aposta parecesse apenas mais uma brincadeira entre amigos. O que vamos apostar? Perguntei brincando, esperando que Gustavo sugerisse algo simples como pagar o almoço na segunda-feira, mas com um brilho travesso nos olhos, ele respondeu: quem perder terá que fazer algo escolhido pelo vencedor. Naquele momento não percebiu quão incerta e até perigosa essa aposta poderia ser. A bebida e o clima leve da festa me fizeram baixar a guarda e aceitei sem pensar duas vezes. Com as conversas e risadas eu tinha certeza de que meu time venceria, então nem me preocupei com o que Gustavo poderia pedir. Parecia apenas uma brincadeira para deixar o fim de semana mais interessante. No domingo assisti ao jogo com entusiasmo, mas logo vi que meu time estava começando a perder o jogo e no final meu time perdeu. Senti um frio na barriga ao lembrar da aposta, mas ainda assim parte de mim acreditava que Gustavo não pediria nada além de uma tarefa divertida ou embaraçosa. Na segunda-feira, quando cheguei ao trabalho, Gustavo estava me esperando com um sorriso gentil e intrigante. Ele me lembrou da aposta, tentando manter o clima alegre. Perguntei o que ele queria que eu fizesse. Foi então que ele, com um olhar sério, mas ainda com aquele toque de malícia, disse: quero que você vá jantar comigo sem contar ao seu marido. Lucas, aquilo me pegou de surpresa. Não era o que eu esperava e de repente a brincadeira inofensiva parecia ter tomado um rumo muito mais sério. Naquele momento senti uma mistura de emoções: surpresa, desconforto e uma excitação estranha. A ideia de fazer algo oculto, algo que quebrasse as regras, ao mesmo tempo aterrorizante e intrigante. Gustavo me olhou aguardando minha resposta e eu sabia que recusar a aposta não era uma opção. A vergonha de estir e a pressão do momento me fizeram ajeitar. Balancei a cabeça tentando esconder o nervosismo. Não imaginava que essa decisão seria o início de uma série de eventos que mudariam minha vida de uma forma inesperada. Na noite do jantar eu estava uma pilha de nervos. Passei o dia todo tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente estava completamente tomada pela ansiedade e antecipação do que estava por vir. Quando cheguei em casa, fui direto para o banho tentando relaxar e me preparar para a noite. Escolhi um elegante vestido azul marinho que realçava sutilmente minhas curvas sem ser muito provocante. Era importante manter as coisas o mais profissionais possível, pelo menos no início. Enquanto me maquiava, meus pensamentos estavam acelerados. O que Gustavo queria com esse jantar? Por que ele me escolheu para essa aposta? Minhas mãos tremiam um pouco enquanto aplicava o rímel e precisei respirar fundo várias vezes para me acalmar. Meu coração estava acelerado. Quando terminei, olhei-me uma última vez no espelho e, satisfeita com o que vi, peguei minha bolsa e saí. Cheguei ao restaurante alguns minutos antes do horário combinado. Era um lugar sofisticado com um ambiente intimista, luzes suaves e música ambiente relaxante. Gustavo já estava lá sentado em um canto mais reservado. Ele se levantou ao me ver e veio me cumprimentar com um sorriso acolhedor. Sua presença tinha uma aura de confiança que era ao mesmo tempo reconfortante e intrigante. Durante o jantar, Gustavo foi o perfeito cavalheiro. Pusou a cadeira para mim, fez elogios sutis e me fez rir com suas histórias engraçadas. A cada minuto que passava eu me sentia mais à vontade e a tensão inicial começou a se dissipar naturalmente. Começamos falando sobre trabalho e aos poucos a conversa evoluiu para temas
mais pessoais falamos sobre nossos sonhos, medos e até sobre nossas famílias. Em certo momento percebi que estava gostando da atenção que Gustavo me dava. Ele me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo naquele momento. Seus olhos brilhavam com um interesse genuíno e suas palavras eram sempre cuidadosamente escolhidas para me agradar e me fazer sentir bem. Com o tempo, Gustavo começou a fazer elogios mais pessoais. E como meu sorriso iluminava a sala, e como minha presença era cativante. Eu sabia que isso estava ultrapassando o limite profissional, mas não pude evitar a sensação de prazer que suas palavras me proporcionavam. Era como se ele estivesse ver-me de uma forma que ninguém mais tinha visto. Foi inebriante. Em meio às risadas compartilhadas, nossos olhares se cruzaram de uma maneira que fez meu coração acelerar. Havia uma intensidade ali, uma conexão silenciosa que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Meu corpo reagiu instantaneamente, sentindo um misto de nervosismo e excitação. A cada momento ficava mais claro que aquele jantar estava se tornando algo muito mais pessoal e íntimo do que eu havia previsto. A noite continuou com risadas, conversas e uma crescente proximidade. Quando chegou a hora da sobremesa, Gustavo sugeriu que comparássemos uma tigela de sorvete com de chocolate. O simples gesto de compartilhar a sobremesa se tornou um símbolo da nossa conexão, cheio de significado. O jantar terminou, mas a história estava longe de acabar. Eu sabia que a partir daquele momento, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Gustavo havia despertado algo em mim que eu não podia mais ignorar. Saí do restaurante com o coração disparado, sabendo que aquela noite era apenas o começo de algo muito mais complicado e intenso. Após o jantar, Gustavo sugeriu que fôssemos a um bar tranquilo, um lugar que ele conhecia, onde poderíamos continuar a conversa em um ambiente mais descontraído. Aceitei, ainda sentindo o calor da nossa conexão. Durante o jantar, o pequeno bar era encantador, com luzes suaves e música ambiente, criando uma atmosfera íntima. Escolhemos uma mesa em um canto mais privado, onde poderíamos conversar sem interrupções. Gustavo pediu 2 taças de vinho. Fiquei um pouco nervosa, mas o vinho me ajudou a enquanto conversávamos, ele começou a fazer elogios mais ousados, comentando sobre minha beleza e inteligência de uma maneira que me deixou envergonhada, mas também lisonjeada. Senti minhas bochechas corarem a cada elogio e meu coração batia mais rápido. Depois de alguns drinks, a atmosfera no bar ficou ainda mais íntima. A música suave e as luzes fracas criaram uma esfera quase mágica, onde tudo parecia possível, e as inibições lentamente se dissolveram. Gustavo me olhava com aquele brilho nos olhos e cada vez que falava, suas palavras pareciam me envolver em um manto de sedução. O vinho afrouxou minhas defesas e eu me senti mais relaxada, mais aberta aos seus avanços. A conversa se tornou mais pessoal e ele começou a elogiar não apenas minha aparência, mas também a minha inteligência e senso de humor. Eu podia sentir meu coração bater mais rápido a cada elogio, meu rosto esquentando com a mistura de vergonha e prazer. Por um momento, Gustavo afastou o rosto alguns centímetros do meu. Sua voz era baixa e suave quando disse: Mariarana, não consigo parar de pensar em você. Essas palavras me pegaram de surpresa. Antes que eu pudesse responder, ele colocou a mão sobre a minha. O toque foi leve, mas cheio de intenção, e um arrepio percorreu meu corpo. Após mais alguns drinks, me vi cedendo ao avanços de Gustavo. A excitação do momento, a química inegável entre nós e a leve intoxicação. Reservas, ele sugeriu que saíssemos dali. E eu aceitei sem hesitar. Quando chegamos ao carro dele, meu coração batia forte. Gustavo abriu do álcool, me fizeram esquecer minhas reservas. Ele sugeriu que saíssemos dali. E eu aceitei sem hesitar. Quando chegamos ao carro dele, meu coração batia forte. Gustavo abriu a porta para mim, e assim que entrei ele se aproximou, fechando a porta atrás de si. O pequeno espaço do carro era eletrizante. Gustavo se virou para mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, começou a me beijar. Seus lábios estavam quentes e urgentes contra os meus, e excitei de prazer percorrer o meu abatia tão rápido que eu podia ouvir nos meus ouvidos, e por um momento todas as preocupações. Desaparo de Gavi foi intenso,
E, apaixonado, e eu respondi igual F sumãos. Exploraram-me eu e peso cada tu enviando. De calor por todo o meu corpo eu sabia que isso poderia ter sérias consequências, que eu estava brincando com fogo, mas não pude resistir. Havia algo nele, algo na forma como ele me fazia sentir, que era simplesmente irresistível. Nós nos envolvemos intensamente ali no carro, os beijos tornaram-se mais urgentes e os toques mais ousados, apesar da paixão do momento. Havia uma linha que eu não estava disposta a cruzar. Mantive meus limites sem deixar as coisas de um certo ponto. Gustavo parecia entender isso, respeitando meus sinais sem forçar. Ainda assim, a intensidade do momento foi suficiente para deixar uma profunda marca. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, o ar entre nós estava denso de desejo. Insatisfeito, Gustavo me olhou nos olhos e pôde ver um olhar de satisfação e frustração em seu rosto. Mariana, você é incrível, ele disse, com a voz rouca. Pela emoção, quero mais momentos assim com você. Eu sabia que aquilo não iria acabar. Ali eu tinha ultrapassado um limite, e não havia como voltar atrás. Enquanto dirigia para casa, minha mente era um turbilhão de pensamentos e emoções. Senti uma grande culpa, mas ao mesmo tempo uma emoção que eu não conseguia ignorar. O que cam como uma aposta inocente se tornou algo muito mais complexo e perigoso, e eu estava prestes a descobrir aonde essa história me levaria. Quando cheguei em casa, minha mente estava um turbilhão de emoções. A noite foi intensa e cheia de sentimentos contraditórios. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas, tentei processar tudo o que havia acontecido. A culpa me suia por dentro, mas ao mesmo tempo a emoção daquela experiência proibida não saía da minha cabeça. Senti-me presa em um dilema moral, onde cada escolha parecia errada de alguma forma. Quando finalmente cheguei em casa, vi que as luzes ainda estavam apagadas. Lucas, meu marido, ainda não tinha chegado. Isso me deu um pouco de alívio, pois não sabia se conseguiria encará-lo naquele momento. Entrei e fui direto para o banheiro. Olhei meu reflexo no espelho, tentando encontrar algum sinal de mudança, algo que revelasse o que tinha acontecido, mas para o mundo exterior eu parecia a mesma. Tomei um banho rápido, como se a água pudesse lavar a culpa que sentia. Vesti o pijama e deitei na cama, mas não foi fácil adormecer. Fiquei olhando para o teto, repetindo os acontecimentos da noite na minha mente, sentindo meu coração apertar com cada lembrança do beijo de Gustavo. Quando finalmente ouvi Lucas entrar, fechei os olhos e fingi estar dormindo. Não estava preparada para enfrentar suas perguntas ou sua presença. Nos dias seguintes, Gustavo se comportou normalmente no trabalho, como se nada tivesse tecido. No entanto, cada vez que nos encontrávamos havia um lampejo de cumplicidade, uma compreensão silenciosa do que havíamos compartilhado. Esses olhares me lembravam constantemente da linha que havia cruzado e me mantinham em um estado constante de alerta e ansiedade. No trabalho tentei manter uma fachada de profissionalismo, mas por dentro a culpa e a emoção se misturavam, criando um peso difícil de suportar. Cada vez que via Lucas, meu coração afundava com o segredo que guardava. Ele me olhava com tanto amor e confiança que eu me sentia uma impostora. Eu tentava agir normalmente, mas sabia que estava falhando. Havia uma parede invisível entre nós, construída pelas minhas próprias ações. A culpa era avassaladora. À noite, Eno Lucas dormia ao meu lado. Eu ficava acordada, perdida em meus pensamentos. Tentei justificar minhas ações, mas no fundo sabia que não havia desculpa suficiente para o que fiz. A lembrança das carícias e dos beijos de Gustavo continuava voltando, aumentando minha confusão. Toda vez que Gustavo olhava para mim com aquele olhar de cumplicidade, eu sentia um arrepio de antecipação. Sabia que ele ainda queria mais, e isso me emocionava de uma forma que eu não conseguia explicar. Apesar da culpa, uma parte de mim ansiava por mais. Esse sentimento, conviver com esse segredo, virou uma batalha constante no trabalho. As interações com Gustavo eram uma montanha russa emocional. Cada toque acidental, cada palavra sussurrada, tudo tinha um peso enorme. Cada vez que voltava para casa, sentia a pressão aumentar. Lucas não merecia isso e eu sabia que precisava tomar uma decisão, mas estava presa em um ciclo de desejo e arrependimento. A linha perigosa que havia cruzado não parecia mais uma mera transgressão momentânea, era um caminho que mudaria minha vida para sempre. A cada dia a escolha entre desejo e moralidade ficava mais clara, mas por enquanto eu estava presa em um turbilhão de emoções, tentando encontrar uma saída para a bagunça que havia criado em minha vida.